saúde e educação não são mercadorias. A nossa luta é todo dia. Saúde e educação não são mercadoria. A nossa luta é todo dia. Saúde e educação não são mercadoria. É isso aí, gente. Vamos chamar os debatedores. Eu acho que eu vi aqui muito mais pontos de unidade entre nós do que pontos de divergência. Foi levantado corretamente pelo doutor Rodrigo a questão da estratégia, né? Agora, nós temos estratégia e tática, né? A tática tem que servir a estratégia. Nós temos lutas táticas agora, de defesa do direito, de resistência. A Marinês, eu acho que foi excelente a apresentação dela, que ela apresentou propostas táticas fundamentais e articulou com a estratégia. Acho que esse é o processo que a gente vai ter que entrar. Nós vamos ter que fortalecer a capacidade, inclusive, de união, de debate conjunto, para a gente acertar luta conjunta, eu acho, nesse momento. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Eu vou dar início aqui a chamar os debatedores, depois vamos abrir. Enquanto os debatedores falam, vamos abrir inscrição, tá bem? Se mais alguém quiser falar, tá bem? Já tem o Giano, está no inscrito, que deu uma saída, Ronaldo está se inscrevendo. Nome? Mariana. Eu vou. Tá. Paulo, você quer que a gente faça aqui embaixo? Aqui? Era bom. Você tá, eu vou fazer aqui, tá? Daqui a pouco eu pego os outros. Então, eu vou passar a palavra para a Luciana. Chama a menina lá da frente para cuidar da câmera para mim. Esqueci o nome dela, não é? A 10 minutos, tá bem? Fica lá na frente. Até mesmo. Vamos lá. Bom, gente, então, boa tarde. Queria agradecer o convite que foi feito pela Isabela, pelo Paulo, para participar desse evento. É assim, muito interessante assim, nesse momento que a gente está vivendo, a gente poder se dispor, né, desse tempo. Às vezes a gente sempre muito comprometido com as nossas atividades profissionais, né, onde eu larguei tudo para estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é importante mesmo esse momento para a gente fazer essa reflexão conjunta, né? Eu acho que eu vim aqui hoje muito mais para ouvir, né, refletir conjuntamente, do que fazer uma fala propositiva. Eu acho que o momento é de uma análise, né? A gente tem que ter um tempo para fazer uma análise muito cuidadosa, né? Muito cautelosa sobre tudo que a gente está vivendo, né? Os processos ainda estão em curso, tá certo? Enfim, muitas coisas ainda irão nos surpreender, né? Mas assim, nesse sentido, eu queria trazer algumas questões aqui para o debate, porque eu vi que Paulo, Isabela, enfim, algumas pessoas da mesa já trouxeram algumas propostas. Claro, esse era enfim, a provocação que foi feita para essa mesa da tarde, né? Assim, mas eu assim, queria assim, discordar assim, em relação a que a gente tem que definir hoje muito claramente, tá, as nossas propostas tático-operacionais, tá certo? Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento que vai ser muito importante de repolitização. Tá? Quando eu falo assim, é um momento de repolitização, é um momento da gente resgatar ideias, princípios, tá, tão caros ao movimento da reforma sanitária, né, dos anos
final dos anos 70, anos 80, tá? Que foram fundamentais para a luta, né? Que levou a instituição do SUS constitucional, mas também que foi fundamental para elevar o patamar da luta política nos anos subsequentes, tá certo? Então, eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão, tá? Quais são as ideias, os princípios que valem a pena a gente resgatar entre nós e que devem ser base para qualquer proposta de ação mais unificada daqui para frente. Não só alguém precisa fazer as inscrições, alguém fazer inscrição. Eu posso fazer inscrição ou alguém segura aqui. A luta por meio do Estado. Que eu acho que a gente também não deve abandonar a luta por meio do Estado, tá certo? Então, assim, uma primeira questão que eu acho que a gente tem que refletir é qual o sentido de democracia que temos entre nós. Tem um lugar para pôr a mão. Eu, assim, sempre, eu sou profissional do SUS, tá certo? Eu sou pesquisadora, professora da Escola Nacional de Saúde Pública, dou aula na pós-graduação, e eu sempre trago para os meus alunos aquele texto que eu acho um primor, né, a questão democrática na saúde, aquele que foi apresentado pelo SEGES, né, na primeira Conferência Nacional, né, da Política Nacional de Saúde, na Câmara Federal em 1979, e trago para os meus alunos para a gente dissecar aquele texto, ler com muito cuidado aquele texto, porque realmente aquele texto é um primor, tá certo? Ele traz as ideias fundantes do movimento sanitário, naquele momento, no final dos anos 70, já denunciando, inclusive, a conformação do Sistema Único de Saúde, e aquele texto é muito claro em relação ao significado da democracia para o movimento sanitário. Tá certo? A democracia é fundamental. Por que a democracia é fundamental? A democracia, seja pela via direta, tá? Seja pela via indireta, estou falando via participação social, mas também via eleições regulares, tá certo? Porque ela amplia a possibilidade de que segmentos mais abrangentes possam participar da vida política, tá certo? Isso é muito importante. Somente pela ampliação da democracia, a gente tem condição de colocar em xeque o Estado. Não podemos abrir mão, nesse momento, da luta pela democracia, tá certo? Isso é um elemento fundamental. A segunda questão que eu queria trazer é o significado do público. Qual é o significado do público que temos entre nós, tá certo? Para mim, o significado do público é aquele que envolve a ação direcionada para o coletivo, para o povo, tá certo? Esse é o significado do público. Será que estamos conseguindo nos mobilizar a contento para atender às necessidades do nosso povo, da nossa sociedade, efetivamente? Então, isso é uma questão importante. Esse é o sentido de público, tá? Dar respostas, tá? À coletividade, ao povo. Tá? A outra questão que é fundamental é o sentido da própria saúde coletiva. Tá certo? Qual é o sentido da saúde coletiva que temos entre nós? Eu acho que a Maria Inês trouxe elementos fundamentais, né, na fala dela, né, essa questão. Primeiro, a saúde não é mercadoria. A saúde não é mercadoria, isso a gente tem que ter muito claro, tá certo? Por outro lado também, a saúde não se alcança somente pelo setor. Por isso, eu acho que assim, tudo bem, beleza, a gente tem assim uma série de propostas relacionadas ao aprimoramento do SUS, claro, e temos essas propostas. As propostas, inclusive, muitas delas que estão enunciadas ali no documento, são propostas em curso, tá certo? Mas assim, ela não se esgota no setor. Por isso, a nossa luta, ela não pode ser só pelas mudanças no interior do próprio SUS, tá certo? Também é, mas não é somente isso. A nossa luta tem que ser pela refundação do próprio Estado, inclusive, tá certo? De uma ampliação mais ampla da atuação do Estado na área social. Outro dia eu estava... A Isabel me convidou para participar de um outro grupo, né, no WhatsApp, e muito interessante, um grupo muito aguerrido, que vem trabalhando assim, de uma forma muito importante em relação à ampliação dos recursos para a saúde, enfim, tem atuado junto ao Congresso, Senado, à Câmara Federal, também em relação à mídia, uma participação muito importante, mas me surpreendeu no âmbito daquele pequeno coletivo, tá? Que essa questão, assim, que eles colocavam o SUS como compatível a um projeto de Estado mínimo. Eu diria o seguinte, não, o SUS não é compatível com uma proposta de Estado mínimo,
tá certo? O SUS requer um Estado atuante em várias frentes, tá certo? Seja, inclusive na área econômica. Inclusive na área econômica, não só na área social, porque isso é fundamental para garantir a redistribuição que a gente quer, porque a gente, enfim, para garantir a universalidade em relação a diversas políticas que vão ter repercussão sim nas condições de vida de saúde da população, tá certo? Então isso eu acho que é uma questão importante. Saúde não é mercadoria e saúde não se alcança somente com mudanças no setor saúde. Já falei 10? Tá, eu vou acabar agora. E por fim, assim, eu acho que além de recuperar essas ideias e princípios que são fundamentais para qualquer proposta que se venha a desenhar, tem a ver com essa questão do sentido mesmo da ação de esquerda na saúde ou de uma ação mais progressista na área da saúde, tá certo? Bem, eu assim, como a minha luta é também como servidora pública, ela é cotidiana, tá certo? Como profissional de um serviço público importante, tá certo? Enfim, eu acho que ela não pode se dar só por meio, tá, de uma mobilização que é importante sim, tá certo? Sim, mas ela também tem que se dar por outras instituições políticas também e outras instituições relativas ao Estado, tá certo? Então eu acho que a nossa luta tem que ser também por essa transformação do setor, das instituições públicas, das instituições estatais também, dos partidos, tá certo? Dos partidos políticos. Hoje eu vejo assim uma discussão que fala olha, não, na verdade temos que abandonar, quase como se vamos abandonar os partidos, vamos, né, para os movimentos sociais, tá certo? Eu acho que uma coisa não é incompatível com a outra, tá certo? A gente também tem que ir para dentro dos partidos e tem que fazer a nossa luta por meio dos partidos, tá? Então, assim, eu não compartilho daquela visão, né, do supra ou do apartidário, tá certo? Não, eu acho que ela também vai se dar nesse confronto de ideias, de embates que se dão por meio dos partidos políticos. Boa tarde, eu sou o Daniel, queria agradecer a Isabela e ao Henrique e ao Paulo Henrique pelo convite. Acredito que esse encontro é muito oportuno e eu fico muito feliz de ter sido convidado, principalmente do SEB estar abrindo o leque de participantes, trazendo movimentos, trazendo não só as pessoas do movimento sanitário, mas especialmente trazendo gente de fora, pessoas que estão lutando pela cidadania na saúde, que são beneficiários do direito à saúde que cabe a todos nós e dessa intersectorialidade que caracteriza o nosso campo. Eu vou ser muito breve, eu não acho que a minha contribuição exija muito tempo e eu queria falar mais de estratégias do que de fundamentos, então eu vou ser muito rápido, vou ocupar pouco tempo, que eu acho também que o mais importante é o debate. Eu quero falar um pouquinho de comunicação. Acho que nós temos hoje um país dividido, né? A gente não pode negar que houve um crescimento da politização, como diz o Francisco Bosco, que é o ex-atual ainda presidente da FUNAT, a população brasileira está em dócil, mas ela está em dócil em todos os campos. E, por um lado, isso é um fato que nós temos que aproveitar, mas, por outro lado, é um fato que nós temos que reconhecer. Existe uma politização crescente, extremamente superficial, extremamente binarista, extremamente polarizada. E isso é um dificultador de qualquer luta no campo da saúde. Especialmente para a esquerda, que tem um discurso extremamente complexo. Então, a gente não pode, na nossa luta, se a gente quer alcançar vitórias na nossa luta, persistir num discurso antigo. Nós temos que nos modernizar. É por isso que estou falando aqui, anotando no telefone, talvez simbolicamente. A gente tem que ser um pouco mais empático, a gente tem que ser um pouco mais inclusivo, a gente tem que olhar um pouco a razão dos outros.
nesse momento que nós estamos vivendo. Senão nós não vamos conseguir superar o binarismo que a gente está vivendo na sociedade brasileira. E esse confronto, que a gente chama de fla-flu, né, na política, vai fazer com que a gente perca cada vez mais. Isso é um risco que nós estamos correndo, e talvez o aprofundamento do radicalismo nos discursos seja inoportuno agora. Eu estou colocando isso como um ponto de vista, como um ponto para debate. Eu acho que, fundamentalmente, a luta passa por comunicação. E a gente está perdendo feio, o campo da esquerda está perdendo feio a luta na comunicação. Porque, de novo, nós temos adversários poderosíssimos nessa área. A gente tem um país com pouca tradição de participação, um país pouco politizado de forma mais profunda. A nossa mensagem, tradicionalmente, não chega na pobreza, chega com muito mais eficiência a mensagem da direita, a mensagem do pentecostalismo, a mensagem da bancada do boi da Bíblia, né? Tem muito mais popularidade que a nossa mensagem, né? Por incrível que pareça, mas é a realidade. E, além da mídia hegemônica, hoje em dia, ser a mídia golpista que nós conhecemos, ser uma mídia completamente parcial, a gente ainda tem um grande campo de batalha, que é o grande batalha. Hoje em dia, a mídia hegemônica está perdendo espaço para a internet, mas a internet que há pouco tempo atrás nós acreditávamos que era um campo de crescimento da politização, que ia favorecer a democracia, que ia favorecer o debate, talvez isso não seja tão verdadeiro assim. Né? Todo o nosso sonho que veio com a Primavera Árabe, com as grandes revoltas de países dominados por tiranos e tudo mais, vem evoluindo para um momento em que a gente está vendo que a disseminação de discursos simplistas, como o discurso fascista, que cresceu enormemente com a internet, com as redes sociais, esse discurso é muito mais fácil de disseminar. Porque é um discurso que tem chavões, que tem frases feitas, que tem verdades absolutas, que são frases curtas. E o discurso da esquerda é um discurso notoriamente mais complexo, mais difícil, precisa um pouco mais de atenção, precisa um pouco mais de tempo. Então, esse campo da disseminação política através das redes sociais, que hoje em dia é uma ferramenta absolutamente fundamental, nós estamos perdendo. E se nós não nos adaptarmos, nós vamos perder cada vez mais espaço. Então, é outra questão para reflexão. Se a gente não muda o discurso, a gente vai perder cada vez mais espaço. A gente precisa de mensagens claras, objetivas, compreensíveis pela população geral. Os nossos documentos de 5 páginas, quando outro dia a Isabela botou nos cursos sérios lá, num documento sério da internet, que tinha umas 5 páginas. Aquilo é bom para o público interno, para a gente refletir, mas nunca vai servir para um debate ampliado para o público externo. Então a gente tem que achar formas de se comunicar com a população em geral que passem nossa mensagem. Então, nesse sentido, a gente tem que se aliar ao que existe mais moderno, as pessoas que dominam essa linguagem. A gente tem que se aliar a grupos jovens, grupos de ativistas de internet, grupos, como exemplo, a gente está vendo todo dia a mídia ninja, por exemplo, grupos feministas que estão dando um baile, mulheres estão dando um baile. Não só ativismo na internet, como ativismo presencial. A gente tem que pensar no que está acontecendo nas escolas do Rio de Janeiro, no Rio de São Paulo. Os estudantes secundaristas estão nos dando um baile, estão se enchendo de orgulho, estão crescendo enorme. Você vê os depoimentos desses meninos de 15 anos de origem popular, totalmente politizados, e olha o potencial de disseminação política que esses meninos têm. Eu vou dar aula na escola dessa semana que vem, eu estou muito ansioso para esse encontro, porque eu vejo o potencial de disseminação da mensagem política da esquerda, da mensagem democrática desses meninos, cujas redes sociais são as redes populares, né? Os parentes, os amigos deles estão aonde nós queremos chegar. Então a gente não pode esquecer dessa micropolítica, né? A gente tem que trabalhar com uma outra questão, que é o nível municipal. A gente tem uma eleição municipal hoje em dia, as cidades são cada vez mais o espaço local da participação, que é cada vez mais crescente, cada vez mais importante. Então as eleições desse ano têm que ser um foco de luta da saúde, eu acho isso muito importante.
A política representativa, que cada vez nos decepciona mais, né? A gente está vendo o que está acontecendo hoje no Brasil e, enfim, a culminação de um processo lá de 30 anos de nova república, tão triste, né? tão deprimente para nós, mas por outro lado, a política representativa, a política participativa nos dando cada vez mais alento, né? Então a gente tem que se aliar a esse tipo de prática, né? De ocupações, né? A Paula vai falar aqui, está ocupando o MINC, o Estado de Ipanema, as escolas ocupadas. A gente tem que pensar, né? Nesse tipo de estratégia, pensar em manifestações de rua, em ativismo de internet, e todas essas novas mensagens, novas estratégias são fundamentais para a nossa vida. E finalmente, para encerrar, já? Aqui passa mais rápido do que a gente imagina. Para encerrar, eu só queria falar uma coisa. Nós temos uma arma que foi colocada aí pelo SEBRAS na primeira linha do seu documento estratégico, que eu acho que é uma base excelente para qualquer, é uma plataforma de partida do documento que é